Muito bem, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos trabalhar hoje a química orgânica e o nosso assunto de hoje são as propriedades físicas dos compostos orgânicos. Estou mantendo aqui minha câmera desabilitada para ver se o meu sistema fica um pouco mais leve e nós não temos interrupções. Então vou compartilhar aqui o meu slide com vocês para nós tratarmos desse assunto tão importante, simples, que nós encontramos de maneira recorrente nas provas do Enem e também dos vestibulares tradicionais. Então, nosso assunto, propriedades físicas dos compostos orgânicos. Então, acompanha comigo. Nós vamos estudar nessa aula a polaridade dos compostos orgânicos, as forças intermoleculares, a solubilidade em água, os pontos de fusão e de ebulição desses compostos e também depois vamos fazer exercícios. Ao final dessa aula, eu não coloquei no final dela nenhuma questão, mas após essa aula é importante que você pegue um livro didático ou procure na internet exercícios que falem sobre a nossa temática de hoje, propriedades físicas dos compostos orgânicos. Tudo bem? Então vamos comigo. Vamos começar falando a respeito de polaridade. Quando nós falamos em polaridade, nos dá a ideia de polos, polo positivo, polo negativo, ou então uma molécula que só tenha um tipo de polo. Então vamos entender melhor isso. Como é que nós classificamos uma molécula quanto à sua polaridade? Há duas classificações: as moléculas polares e as apolares. Então vamos ver primeiro como classificar, como se classifica uma molécula quanto à sua polaridade, o que é uma molécula polar. Veja só, para que uma molécula seja classificada como uma molécula polar, depois nós vamos analisar as estruturas, vamos começar das estruturas menores para as maiores, tá bom? Então, uma molécula polar, ela precisa ter um de dois critérios satisfeitos. Um desses dois critérios que está aí na tela para você. Primeiro, presença de elétrons livres, ou então, se ela não tiver elétrons livres, um dos ligantes serem diferentes, um deles ser diferente dos demais. Deixa eu colocar aqui uma caneta para você entender. Olha só. Quando nós temos, vou colocar aqui em cima, tá? Quando nós, não, vou colocar aqui embaixo, pronto, vamos lá, vamos organizar. Deixa eu colocar exemplos aqui. Vamos comigo. Ó, quando eu tenho uma molécula feita de dois elementos, por exemplo, o ácido clorídrico, certo? Lembrando que as propriedades dos compostos orgânicos, nós estamos falando de substâncias de ligações covalentes, tranquilo? Então, se eu tenho um átomo, uma molécula feita de átomos diferentes, ou uma molécula feita de átomos iguais, nós podemos classificar a sua molécula como polar ou apolar, com 2 ou com 3 ou com 4, tá bom? Então, como é que nós classificamos? Quando nós tivermos elementos iguais, certo? Uma molécula feita de dois elementos e eles forem iguais, essa molécula é classificada como uma molécula apolar. A ideia aqui não é que ela não tenha polo, e sim que ela só tem um tipo de polo. Então, átomos e elementos iguais, molécula apolar. Se nós tivermos com dois elementos, ou dois átomos, né, composto binário, acho que fica mais fácil assim, e eles forem diferentes, a molécula será classificada como polar. Mas, professor, e se nós tivermos três elementos, quatro elementos na molécula, como é que eu faço? Muito bem. Então, ó, deixa eu pegar um outro exemplo para você, que é o exemplo da água, um composto que a gente conhece muito bem. Se nós fizermos a distribuição de Lewis, aquela em que a gente coloca os elétrons e faz as ligações, ó, você conhece essa estrutura? Ligações químicas? Pronto. Então, se você não lembra de ligações químicas, eu sugiro que você procure no meu canal do YouTube, Poeta David Luna, você procure o vídeo que fala sobre ligações covalentes. Tem lá explicando isso aqui bem direitinho, um vídeo curtinho, vai enriquecer o seu conhecimento, tá bom?
Então, quais são os critérios para que uma molécula seja classificada como polar? 2 elementos, se forem diferentes, molécula polar. Com 3 ou mais, você vai ter que olhar sempre para o elemento central. Quais são as condições para que o elemento central forneça informações para nós classificarmos essa molécula como polar? Primeiro, presença de elétrons livres. Alguns livros chamam de elétrons não ligantes. Professor, o que é um elétron livre ou não ligante? Como o próprio nome sugere, são elétrons que não estão ligados a ninguém. Então, apareceu elétron livre no elemento central, não tem nem o que questionar, nem o que duvidar. Com certeza, essa molécula é polar. Professor, e se não tiver elétron livre? Dá para ela ser polar ainda? Dá. Olha o segundo critério. Vou colocar um exemplo aqui, ó. O elemento carbono, ele faz 4 ligações. Vou colocar assim, ó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. E aí vou mudar a cor aqui, ó, para chamar a sua atenção para ele. Vou colocar aqui um cloro, ó. Então, qual é a outra condição? Primeiro, ele não tem elétrons livres. E o carbono nunca vai ter elétrons livres, tá? Ele sempre faz as suas 4 ligações. Então, se o composto tiver já todas as suas ligações feitas e um dos ligantes for diferente dos demais, essa molécula é classificada como polar. Tá bom? Então, para ser polar, presença de elétrons livres ou então, pelo menos um dos ligantes serem diferentes dos demais. Perfeito? E para ela ser apolar? Nesse caso, 2 condições simultâneas precisam ser satisfeitas, e elas são diferentes da molécula polar. Veja, primeiro, a ausência de elétrons livres no elemento central e somatório, e ligantes iguais. Então, nem pode ter elétron livre no elemento central e os seus ligantes devem ser iguais. Vou colocar 2 exemplos aqui para ficar fácil para você entender. Ó, o primeiro exemplo é o gás metano, tão conhecido da gente. Veja, carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Veja que o carbono não tem elétrons livres, nunca vai ter, e os seus ligantes são todos iguais. Vou colocar mais um exemplo aqui, que é o gás carbônico. Veja, a gente representando a estrutura dele ficaria assim, ó. C dupla O para a direita, C dupla O para a esquerda. Veja que o elemento carbono não tem elétrons livres e os seus ligantes são iguais. Então, esses 2 compostos são apolares. Não quer dizer que não tenham polo, mas apresentam só um tipo de polo, seus vetores se anulam. Tranquilo? Significa que nessa molécula os elétrons estão distribuídos de maneira homogênea, não deixando um lado mais polarizado, mais carregado de elétrons que outro. Essa polaridade, ela faz com que nós conheçamos uma outra propriedade que a gente vai falar já já, mas eu já vou adiantar. Aquela máxima da química que diz que semelhante dissolve semelhante. O que significa isso? Que substâncias polares se dissolvem melhor em solventes polares e substâncias apolares se dissolvem melhor em substâncias também apolares. Semelhantes dissolvem semelhantes. Tranquilo? Então eu coloquei a água aí, você vê que a água é um solvente polar e ela dissolve bem quase todos os solutos que nós temos, tá bom? Ainda falando sobre polaridade, entenda que na química orgânica nós encontramos comumente estruturas que têm a hidroxila ou então que tem a amina como função, né? O NH. Geralmente, substâncias que têm hidroxilas e aminas, elas são muito polares por causa das ligações de hidrogênio, certo? Então, as ligações de hidrogênio são as ligações moleculares mais fortes que existem. Tranquilo? Em geral, os demais compostos são polares ou anfifílicos. Vamos entender isso bem direitinho. Os compostos orgânicos são geralmente pequenos, né, que têm presença de hidrogênio, de hidroxila e de amina, geralmente eles são polares. Conforme a cadeia vai aumentando, essa polaridade vai diminuindo.
E essas substâncias vão se tornando anfifílicas. O que é isso, professor? Vamos lá, vamos entender aqui, ó. Uma estrutura, por exemplo, que nós podemos citar é a estrutura do detergente. Olha como é a estrutura do detergente. Eu representei de duas formas aqui, na forma de palito e com carbono e hidrogênio. Perceba aqui, ó, deixa eu colocar até o marcador de texto aqui, ó, pronto, o apontador de laser, melhor dizendo, ó. Carbono e hidrogênio sempre será uma estrutura apolar. Lembre-se que carbono e hidrogênio com 4 ligações, sem elétrons livres e ligantes iguais. Então, mesmo que esteja numa cadeia, carbono e hidrogênio é sempre uma estrutura apolar. Todo hidrocarboneto é apolar. Mas veja que aqui na ponta, porque o detergente ele foi produzido por meio de uma reação química entre um ácido da química orgânica, né, um ácido carboxílico e uma base, então eu tenho aqui, ó, dupla O, ONA. Essa ponta dele aqui, ó, ela é polar, mas essa parte de trás aqui é apolar. E a pergunta é, então, professor, ela se dissolve bem ou se dissolve com dificuldade na água? Para você entender isso, os químicos costumam representar desse jeito aqui essas estruturas. Elas são conhecidas como micelas, como agentes tensoativos ou como surfactantes. Então, essas estruturas, elas apresentam duas partes, certo? Ó, essa ponta aqui, ó, que é exatamente essa, ela é chamada de, vou colocar aqui em cima, ó, ela é chamada de cabeça, certo? Ela é chamada de cabeça. E essa estrutura aqui atrás, todinha, ela é chamada de cauda, certo? Então veja que essa cabeça é caracterizada por polaridade, ela é polar, ó, positivo e negativo. E essa cauda aqui, ó, ela é apolar. Então veja, lembre-se que polar gosta de água e, consequentemente, não gosta muito de gordura. E as substâncias apolares, elas gostam de gordura, mas não gostam muito de água. Então, como é que a gente denomina esse tipo de estrutura? A gente diz assim, ó, essa cauda, ela gosta de gordura. Então, a gente classifica como lipo, que vem de gordura, lipofílica. A palavra ou a expressão fílica vem de filia, no grego, que significa amizade. Se ela gosta de gordura, ela não gosta de água, porque ela é apolar, certo? Então, ao mesmo tempo em que a cauda é lipofílica, ela é também veja, água, outra palavrinha grega aqui, ó, que significa medo, pavor, hidrofóbica, certo? Então, a cauda gosta de gordura e não gosta de água. Essa cabeça que gosta de água, ela é já sabe? Sabe, né? Hidrofílica. E se ela não gosta de gordura, ela é lipofóbica. Ela não gosta de água. Perdão, ela não gosta de gordura, lipofóbica. Quando nós temos uma estrutura que nela tem as duas características, tanto gosta de água quanto gosta de gordura, uma parte, né, gosta de água e a outra de gordura, nós dizemos que essa estrutura todinha é classificada ou ela é chamada de uma estrutura anfifílica, certo? E essa estrutura é chamada de micela, é chamada de agente surfactante, perdão, de agente tensoativo ou então de surfactante, tá bom? Então, no geral, essas substâncias, elas têm uma parte que dissolve na água e a outra não. Tranquilo? Muito bem. Então, as forças intermoleculares. Então, como é que uma molécula de um composto orgânico se une com outra molécula de um composto orgânico? Nós temos três possibilidades. Acompanha comigo aqui, ó. Primeiro, nós temos uma ligação chamada de dipolo-dipolo. E se você pegar a etimologia dessa palavra, dipolo são dois polos. Ou seja, se ela tem dois polos, ela é uma substância polar. Então, a ligação chamada de dipolo-dipolo acontece entre moléculas polares. Por exemplo, vou escolher qualquer uma aqui, ó.
eu tenho o HCl, tá vendo que ele é uma molécula polar, positiva e negativa, elementos diferentes? Ele vai se unir com o outro HCl e com milhões de HCls por meio de uma ligação, essa aqui, ó, é chamada de dipolo-dipolo, tá bom? Uma molécula polar se une com outra polar e essa ligação é chamada de dipolo-dipolo. Uma outra maneira que tem de classificar é a dipolo induzido, ou seja, ela acontece entre moléculas apolares. Então, se eu fizer o desenhozinho aqui, ó, imagine uma molécula feita de dois átomos de oxigênio, ó, aqui é o gás oxigênio. Como ele é apolar, como é que ele se une com outro oxigênio que também é apolar? Então, acontece assim, uma dessas moléculas, por questão de segundos, ela deixa uma das moléculas um pouquinho polarizada para poder fazer essa união aqui. É por isso que é chamado de dipolo induzido. Duas moléculas apolares, uma vai levemente induzir a outra a se tornar polar, a se tornar um dipolo. Ele não é originalmente e ele foi induzido a ser polarizado para fazer a ligação. Tranquilo? E a última é a mais forte de todas. É a ligação de hidrogênio, que antigamente se chamava ponte de hidrogênio. O que é a ligação de hidrogênio? Como o próprio nome sugere, é quando o hidrogênio está ligado a três elementos. Um dos três. Flúor, oxigênio e nitrogênio. A gente chama isso de H-FON. Ou seja, quando o hidrogênio está ligado ao flúor, quando ele está ligado ao oxigênio, lembra da água? Ou quando ele está ligado ao nitrogênio. Professor, quais são os principais elementos de ligação de hidrogênio? Nós temos o ácido fluorídrico, olha o HF aqui. Nós temos a água, olha o H com O. E temos a amônia, o NH3. Tá vendo o N com H? Mas qualquer substância, e na química orgânica a gente tem muito, que tem a hidroxila, por exemplo, olha aí o hidrogênio e o oxigênio, né? Então, sempre que tiver a presença de hidroxila, aquela região, ela é muito afim da água, afim no sentido de afinidade, ela tem muita afinidade com a água, pelo menos aquela parte, a não ser que ela seja uma estrutura micelar, né? Onde só aquela partezinha vai ter afinidade com a água e o restante da cadeia não vai ter. Tranquilo? Então aqui falamos sobre a polaridade. E essas substâncias se dissolvem bem na água? Olha só, as substâncias polares são extremamente solúveis em água. Então, em um composto orgânico, quanto mais hidroxilas ou quanto mais grupamentos amina nós tivermos, melhor ele se dissolve em água, tá bom? Então, os compostos polares são solúveis em água. Os apolares, eles são insolúveis, né? Eles não se dissolvem bem na água. E se dissolvem bem em quê, professor? Se dissolvem bem em compostos ou em solventes também apolares. É aquela máxima da química que eu falei há poucos instantes. Semelhante dissolve semelhante. Eu já estava adiantando a propriedade da solubilidade em água, tá bom? Ou em outros solventes também. Observação. Os compostos anfifílicos, que é aquela estrutura que eu mostrei para você do detergente, que é um exemplo, né? Eles são insolúveis em água. Por quê, professor? Porque a cadeia, a maior parte da cadeia é apolar e só uma pontinha é polar. Então, essas substâncias são geralmente insolúveis em água. Tranquilo? Então vamos lá. Um dos exemplos bem interessantes que a gente tem aqui dessas propriedades é a função álcool, tão presente no nosso dia a dia hoje, né, em períodos de pandemia. Nós estamos, para você que está vendo esse vídeo em outra oportunidade, né, que não a imediata a gravação dessa aula, nós estamos no mês de maio de 2021. Certo? Então, nós estamos em período de pandemia e estamos utilizando muito o álcool para a higienização das mãos e de objetos. E o álcool tem um comportamento, os álcoois, né? Tem um comportamento muito interessante. Veja, os monoálcoois mais simples, ou seja, aqueles álcoois de cadeia pequenininha,
são totalmente miscíveis, se dissolvem perfeitamente bem em água, certo? Conforme a cadeia vai aumentando, a solubilidade em água vai diminuindo porque ele vai se parecendo com uma estrutura anfifílica. Então, olha a solubilidade do álcool na água nesse quadro aí. Com 1, 2 e 3 carbonos, nós temos solubilidade infinita. Quanto você colocar na água, ele vai se misturar formando uma mistura homogênea, certo? Na verdade, uma mistura azeotrópica, para ser mais preciso na classificação. A partir de 4 carbonos, não se dissolve bem na água. Veja, com 4 carbonos, 7,9 gramas em 100 gramas de água é a solubilidade desse álcool. O pentanol com 5, veja a quantidade em 100 gramas de água, quantos gramas de água se dissolvem? Olha com 6. Então, conforme o número de carbonos vai aumentando, nós percebemos que a solubilidade do álcool vai diminuindo. Até 3 carbonos se dissolve muito bem. Passou disso, a solubilidade vai diminuindo. Professor, e ele fica como na água? Mais ou menos como água e óleo. Ele vai formando uma mistura heterogênea. Tranquilo? Então, acima de 12 carbonos, os álcoois são sólidos, parecidos com a parafina que nós encontramos na vela. E por isso, eles são insolúveis em água. Então, com 12 carbonos ou mais, não se dissolve. É como se nós estivéssemos colocando uma vela dentro da água. Ele não se dissolve de jeito nenhum. Tá certo? Então, em resumo, para finalizar essa parte, nós temos que quanto maior a cadeia carbônica, menor é a solubilidade dos álcoois. Cadeias grandes se dissolvem com mais dificuldade. Tranquilo? E por conta disso, dessas ligações ou das interações, a gente pode fazer uma estimativa, uma previsão, uma análise dos pontos de fusão e de ebulição dos compostos orgânicos. Acompanha comigo. Quanto mais fortes forem as ligações intermoleculares, maiores serão os pontos de fusão e de ebulição. Ou seja, os elementos ou as substâncias orgânicas que forem unidas por ligação de hidrogênio, que são as ligações mais fortes, elas tendem a ter um ponto de ebulição mais elevado. Professor, e qual é a sequência de força nas forças intermoleculares? É assim: as ligações de hidrogênio são as mais fortes, seguidas pelas ligações dipolo-dipolo, das substâncias apolares, e a mais fraca de todas é a dipolo induzido, que são as ligações entre substâncias apolares. Tá bom? Então, quem tem maior ponto de fusão, ou no caso de ebulição, né? Fusão e ebulição tanto faz. Quem é que tem os maiores pontos de fusão e ebulição? As substâncias feitas de ligação de hidrogênio. Em segundo lugar, as dipolo-dipolo e as mais fraquinhas, as de dipolo induzido. Tranquilo? Essas forças são conhecidas também como forças de Van der Waals. Beleza? Então acompanha aqui, ó. A ligação ou o ponto de fusão e de ebulição depende de duas coisas: das forças intermoleculares, das forças intermoleculares e da massa molecular. Então, quanto maior a massa molecular, moléculas grandonas, elas têm um ponto de fusão e de ebulição mais elevados. Tá bom? Então, para ser uma molécula de elevadíssimo ponto de fusão, ela precisa ter uma ligação forte entre as moléculas e também ser uma molécula de elevada massa molecular. Tá joia? Então vamos dar um exemplo aqui para vocês dos alcanos, hidrocarbonetos unidos por ligações simples. Acompanha aqui, ó. Os hidrocarbonetos apresentam ponto de fusão e de ebulição baixos. Por quê, professor? Porque hidrocarboneto é uma substância apolar, é uma molécula apolar. Porque o carbono, ou os seus carbonos, eles não têm elétrons livres e os seus ligantes são iguais. Mesmo unindo 2, 3, 4 carbonos, a gente vai ter a apolaridade como marca. Então, devido a essa fraca interação entre as suas moléculas, eles apresentam baixos pontos de fusão e de ebulição. Então, como é que eles se apresentam na natureza por conta disso?
Compostos alcanos de 1 a 4, entre 1 e 4 carbonos, eles são gasosos à temperatura ambiente, na natureza. De 5 a 17, eles são líquidos, os alcanos são líquidos. E acima de 18, esses compostos se encontram no estado sólido. Então veja, a interação entre as moléculas, né, o tipo de interação, a massa molar dessa substância interfere ou é uma condição para o estado físico dessas substâncias na natureza. Tranquilo? Muito bem. Então, ainda falando dos alcanos, os isômeros ramificados, então, muita calma. Vamos lá, professor, o que são isômeros? São compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular, ou seja, que apresentam o mesmo número de carbonos, de hidrogênios. Então, se eu pegar uma cadeia, por exemplo, um alcano, só de ligações simples, se eu pegar um alcano de cadeia normal, ou seja, não ramificada, e pegar um isômero, a mesma quantidade de carbonos, a mesma quantidade de hidrogênios, mas este segundo for ramificado, lembre-se, o que é ramificado, professor? É o que apresenta um carbono terciário ou quaternário. Esses isômeros ramificados apresentam ponto de ebulição mais baixo do que as cadeias normais. Por quê, professor? Porque a forma como esses átomos estão organizados faz com que seja mais fácil quebrar esses compostos que são ramificados do que compostos lineares, certo? Então, é como se existisse uma emenda quando a gente tem um carbono terciário ou quaternário. Então, para quebrar essas ligações, eu gasto menos energia do que uma cadeia linear. Então, compostos ramificados têm pontos de fusão e de ebulição mais baixos do que os compostos normais, tá? Então, eu coloquei aqui para você, ó, quanto maior o número de ramificações, menor é o ponto de ebulição dessas substâncias, tá bom? Então, se ele tiver uma ramificação só, ele tem um ponto de ebulição menor do que o seu isômero. Se ele tiver duas, mais baixo ainda, e assim por diante. Tá bom? Então, substâncias normais têm pontos de fusão e de ebulição mais elevados do que os seus isômeros ramificados. Tranquilo? Então, no caso dos ácidos carboxílicos, acontece um negócio interessante. Veja, os ácidos carboxílicos, aí lembrem da estrutura, do grupo funcional, é a dupla OH, que nós chamamos de carboxila, é a mistura da carbonila com a hidroxila. Então, com os ácidos vai acontecer uma ligação muito interessante. Eles vão formar duas ligações de hidrogênio entre as suas moléculas. Olha aqui, ó, um ácido de frente para o outro. Você consegue perceber que aqui, ó, está ocorrendo uma ligação de hidrogênio. Vai acontecer isso na parte de cima e na parte de baixo. Então, esses ácidos aqui, eles formam o que nós chamamos de dímero. Porque são dois e mero partes. Duas partes que foram unidas formando uma estrutura só por ponte de hidrogênio. E como eles formam esse tipo de ligação que é forte, lembra que a ligação de hidrogênio é a mais forte de todas, das ligações moleculares? Então, por esse motivo, os ácidos carboxílicos apresentam ponto de ebulição mais elevados do que os álcoois, tá bom? Então, uma molécula de álcool, ela não se une à outra por meio de ponte de hidrogênio, certo? Ela se une com a água, com ponte de hidrogênio, né? Ou com ligação de hidrogênio. Mas entre um álcool e outro, não. Ele faz um dipolo-dipolo. Tranquilo? Então, aqui, os álcoois têm pontos de ebulição mais elevados do que os álcoois. E a densidade? Tudo isso interfere na densidade. Na verdade, é uma mistura de propriedades, certo? Uma vai levando a outra e elas estão todas juntas e misturadas. Veja só. Em geral, os compostos orgânicos têm densidade menor do que a água, ou seja, no geral, se eu colocar um composto orgânico na água, se ele for immiscível, não for solúvel em água, geralmente ele fica na parte de cima, porque eles são menos densos que a água, certo?
Então, sendo assim solúveis e formando como consequência sistemas heterogêneos bifásicos, tá bom? Mas substâncias orgânicas contendo mais de um elemento ou mais de um átomo, né? Então, substâncias orgânicas contendo um ou mais átomos de massas atômicas elevadas, eles podem ser mais densos do que a água. Ou seja, se o composto orgânico tiver no ligante do carbono, né? Que eu estou falando de composto orgânico, eu estou falando do carbono que faz 4 ligações. Então, se o carbono tiver um dos seus ligantes, um elemento com massa, um ou mais, com massa molar muito elevada, aí ele vai se tornar um composto mais pesadão, mais denso que a água. Ainda assim vai formar um sistema bifásico, mas ele ficará na parte de baixo do sistema. Olha o exemplo aqui que eu trouxe para vocês, tá? Por exemplo, se for um hidrocarboneto, certo? Ó, carbono e hidrogênio, ele é mais leve do que a água, ele é menos denso, então a água fica embaixo. Mas veja aqui, ó, um haleto, que eu posso dizer que é esse aqui, ó, CHBr3. É o carbono unido com 3 hidrogênios, aliás, com um hidrogênio e 3 bromos. O elemento bromo tem massa molar muito grande, massa atômica grande. É 80 cada bromo. Então, essa molécula é muito pesadona, é muito densa. Então, quando eu coloco na água, ela é quem fica na parte de baixo. Então, quando nós tivermos dois desenhos em que a gente tem um composto orgânico misturado na água, é fácil interpretar como é a estrutura desse hidrocarboneto, ou melhor, ou desse composto orgânico. Se ele estiver na parte de cima, significa que é uma molécula pouco densa. A água é mais pesadona do que ela. Se ele estiver na parte de baixo, significa que o elemento carbono tem ligantes pesadões do lado dele, ligados a ele, por isso que ele é mais denso que a água e ele fica na parte de baixo. Tranquilo? E chegamos ao final da nossa aula, como havia proposto para vocês no nosso plano de aula, e agora com vocês, é a hora dos exercícios. Então, procure no seu livro, procure na internet e desenvolva questões que falam sobre esses assuntos da nossa aula de hoje. Então, eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Valeu!